Esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, estamos de volta com o nosso Expresso Sindimepa, hoje com a presença do nosso Dr. Leonardo, responsável pelo jurídico do Sindimepa com sua equipe, minha parceira Mayra. O tema bem interessante, o assédio moral, sexual no ambiente de trabalho do médico e do profissional de saúde. E a gente está iniciando esse bloco falando das ações jurídicas, Leonardo. Queria que você falasse para a gente quais ações jurídicas são possíveis, casos específicos de assédio moral ou sexual. Certo, você tem dentro do âmbito interno, né? Você tem as denúncias que você pode formular, e aí dentro dos canais de denúncia, né? Da empresa, do órgão público, e aí você faz esse caminho, né? Que é um caminho interno, mas você tem os outros caminhos, né? Que são as denúncias aos órgãos de fiscalização, né? Ministério Público, tem os conselhos regionais, o CRM, no caso específico dos médicos, e tem a judicialização, né? E aí você pode judicializar tanto justiça comum, você teria também a justiça do trabalho como meio de acionamento, tem a própria justiça, processo criminal, né? Então você tem os caminhos que podem o processo, os caminhos podem ser judicializados, né? Por onde o caminho a ser seguido, né? A responsabilização dos agentes pode ser definida, né? Apurada e punida efetivamente, né? Nesse contexto, Leonardo, como é que decide entre justiça do trabalho, justiça criminal ou mesmo o PAD, né? O processo administrativo? Existem critérios? Existem critérios, certo? A identificação de cada ramo do direito, ele é salutar para você encaminhar se você está trabalhando com uma hipótese de assédio sexual. A gente tem aí o caminho do processo criminal, né? Então, mas se você está trabalhando dentro de um aspecto, uma denúncia dentro do âmbito do administrativo, você tem aí um processo ético-profissional, você tem aí também uma apuração de responsabilidades a nível de reparação por danos, que pode ser feita tanto na justiça comum, se for um caso, por exemplo, de servidor público, ou então na justiça do trabalho, se for um caso de empregado. E aí o importante é que um ramo não exclui o outro. Eles podem ser trabalhados de forma concomitante. Eu não preciso esperar um para instalar o outro. Eles não são dependentes um do outro. Muito embora o resultado de um processo possa ser utilizado em outro. Mas eles não necessariamente incluem. O que o juiz decidir de uma indenização por dano moral, né, não necessariamente o juiz criminal vai ter que ter o mesmo entendimento. São independentes. E por isso pode ser acionado de forma concomitante. Certo. Como funciona a abertura de uma queixa-crime por assédio sexual? A queixa-crime ela era utilizada anteriormente em relação a essas queixas de assédio sexual, né? Hoje se mudou, né? Esses crimes sexuais eles não são mais realizados mediante queixa-crime, né? Você faz o boletim de ocorrência e depois ao Ministério Público você apresenta uma representação, né? Você vai autorizar o Ministério Público a processar aquela ação penal. E aí, a partir de então, o Ministério Público ele vai perseguir o direito e buscar ali a punição, né? Aí no caso já, pessoa que está sem respondendo ao processo criminal. Então, você tem essa diferença. Anteriormente era uma ação privada, né? Você tinha queixa-crime, você como parte interessada tinha que dar. Atualmente não, o Ministério Público já é o responsável pela ação, mas ainda assim tem que ter a representação da vítima junto ao Ministério Público para que a ação seja iniciada. Aí a partir de então, uma vez representado ao Ministério Público, a ação penal passa a seguir já com o Ministério Público representando a vítima, né, o Estado, na punição do agressor. Leonardo, curiosidade. Numa escala de menor ou maior gravidade, penso eu que o assédio sexual talvez esteja numa escala de maior gravidade do que o assédio moral. Não sei se falei besteira. Mas
punições previstas em lei, a menor punição, uma advertência verbal por escrita, a maior punição pode levar à prisão? Sim, né? A pena do crime de assédio sexual, ela é uma pena punida com reclusão de 2 a 4 anos, né? Então você tem essa previsão, né? Não é as penas, elas não necessariamente vão conduzir a uma prisão, pode ocorrer substituição da pena, não necessariamente isso vai conduzir a uma ação penal, né? Mas você tem essa situação e não é que seja mais grave, né? Você tem a situação do assédio sexual. O assédio sexual, por muitas vezes, tem componente do assédio moral, né? Existe uma relação viciada em relação que pode dar ensejo, evoluir para uma escalada para um assédio sexual, né? Então, você tem componentes que podem estar presentes no assédio sexual com componentes do assédio moral, né? Então, mas, por exemplo, o assédio moral, ele não existe uma lei que disciplina, que define o que é o assédio moral, né? Não existe uma lei, mas existe uma construção dentro da própria justiça em que define, caracteriza o que é o assédio moral. Então, ele não é o assédio moral em si não é um crime, né? Muito embora o assédio sexual seja. Então, são instâncias de punição que são diferentes, né? Uma reparação pelos danos que você causa. Então, o assédio moral ele vai buscar reparação pelo dano. E aí pode ser um dano moral ou um dano material, dependendo da circunstância, né? Então, são esferas de direitos que você vai proteger de uma forma distinta, tanto no assédio moral como no assédio sexual. Perfeito. Mayra. E quando o agressor se trata de um outro médico, por exemplo, ele deve se representar ao CRM, é isso? É uma possibilidade. O assediador sendo médico, o CRM faz essa apuração de responsabilidade, vai ser instaurado sindicância, processo ético profissional, e o CRM vai fazer todo, enfim, procedimento regulamentar, né, para fazer a apuração dos fatos e eventual punição do agressor. Tá certo, doutor Leonardo, mas e quando acontece da instituição ela omitir ou ignorar uma situação de assédio? O que acontece? A instituição ela pode ser responsabilizada, né? Acho que no episódio anterior a gente comentou que as empresas, as instituições, órgãos públicos, eles têm o dever legal, né, de proporcionar aos seus trabalhadores um ambiente de trabalho saudável, né? Então, quando a instituição ou a empresa se omite na apuração, na investigação e eventual punição do agressor, né, ela pode ser responsabilizada. O trabalhador, de uma forma geral, pode acionar de forma direta o órgão, a instituição, a empresa, porque no fim ela tem a responsabilidade de fazer a vigilância, de proporcionar esse meio ambiente. Então, não só na omissão, né, em efetivamente punir, investigar e punir, né? A própria omissão em ter medidas preventivas também atrai responsabilidade e o dever de reparação por parte da empresa ou da instituição. Leonardo, há alguma lei específica sobre a obrigação da prevenção do assédio pelas empresas ou não? Sim. Há uma legislação específica, né? A lei de crimes sexuais ela prevê, né, de uma forma expressa a atuação, e não somente isso, existe toda uma legislação que trabalha em conjunto uma esfera de proteção, né? E aí a gente mencionou já a norma regulamentadora número 1, né, a norma regulamentadora do 17, que trabalham especificamente essa questão do ambiente de trabalho saudável, né? Então, você, dentro dessas perspectivas, você tem um conjunto técnico, jurídico, né, legal, um aparato para poder proteger, garantir ao seu trabalhador, né, um ambiente em que ele esteja livre de qualquer tipo de agressão, seja de ordem moral, psíquica, física. Então, existe todo esse aparato legal. E a responsabilização, ela pode ser também financeira para as empresas, como em caso de indenizações, ou só entre as partes? Pode sim ser compensação financeira, né? Você tem a responsabilidade, o dever legal da empresa,
E esse dever legal da empresa em atuar ativamente, tanto na prevenção como na fiscalização e controle e punição, ela reflete no direito do trabalhador de ter a reparação. Quando você trabalha a ideia de um processo judicial, você vai apurar a responsabilidade, até que ponto houve omissão, que nível de gravidade ocorreu a ofensa, né? Tudo isso é levado em consideração para se chegar a um valor de indenização, de reparação, né? Você não vai conseguir desfazer o mal, né? Mas a ideia da reparação do dano é fazer... Ele tem algumas dimensões. Uma delas não só é o aspecto punitivo, né? Ele tem um aspecto pedagógico, para que a empresa, a instituição, ela veja que aquele comportamento é inadequado e que ela tenha essa reparação pelo dano, né? Cause nela um fato gerador para que ela crie um ambiente, métodos de prevenção, né? Então, a empresa ela pode ser punida, a omissão dela ela é responsabilizada de uma forma objetiva, ela tem o dever legal. Então, se acontece a situação, não só a pessoa que é o ofensor vai ser responsabilizado, mas a própria empresa, né, que é de quem esse ofensor é representante, né, é um trabalhador, funcionário, ela também é responsabilizada. Tá certo. Você poderia compartilhar com a gente casos genéricos, assim, sem citar nomes, que ilustrem um desfecho de ações jurídicas por assédio? A gente tem algumas situações que podem trazer um pouco de luz em relação a esse tema, né? É muito comum, né, a gente ter situações em que o ofensor ele pratica assédio para várias pessoas, né? E aí a gente teve já casos em que houve a denúncia, houve todo um processo, era uma empresa pública, e aí essa empresa pública, ela foi feita denúncias de assédio sexual, e nessa denúncia de assédio sexual foi feita toda a apuração interna e foi descoberto que não só uma pessoa, mas várias pessoas eram vítimas desse agressor, e aí foi um processo todo interno de desligamento por justa causa, e após isso o ofensor, o agressor, entrou com uma ação judicial para tentar reverter essa justa causa, e acabou que a justiça manteve o entendimento pela justa causa, reconheceu que as agressões elas foram de um nível que justificava essa penalidade, que é a penalidade máxima para um trabalhador depois de trabalho, né, de uma relação de trabalho, mas reconhecendo aos fatos, né, diante das provas que colocaram no processo, que aquela conduta era incompatível, né, com função profissional, função que ele desempenhava, né, incompatível com a relação de trabalho que ele mantinha com seus subordinados. Então, você tem situações em que você tem todo um processo administrativo que pode definir um afastamento, um desligamento, uma exoneração, caso servidor público, né? E aí essa discussão pode ir para um processo judicial e aí ter a validação dessa situação. Então, nós temos aí situações, são muitos os casos que acontecem nisso, né? Leonardo, quais os efeitos positivos que se espera da denúncia? Ou seja, eu estou sendo vítima de assédio, eu denuncio legalmente. Como isso vai fortalecer a minha condição e o quanto isso também pode me expor à possibilidade de punições? Bom, você trabalha com a ideia de vamos denunciar, né? Você está criando para si e para outros, né, um ambiente em que de proteção, né? Você vai buscar, né, que aquela conduta ela seja repreendida, né? Você não vai ter uma mudança, uma modificação num estado em que de manutenção da ordem da situação como ela está posta, né? Então, a denúncia ela tem que vir não só da vítima, né? Porque a vítima muitas vezes ela é incapaz de muitas vezes reconhecer como vítima, né? Então, comportamentos inadequados têm que ser
quando você reconhece uma conduta de assédio, você tem que ser estimulado a denunciar, ainda que você não seja o vítima, porque é isso que vai causar a mudança. Você não vai ter um despertar, nem sempre um despertar é automático, ele muitas vezes é provocado. Então a provocação ela é essencial para que haja uma mudança. Nesse aspecto do que a gente trabalha no âmbito do assédio, isso daí é mais importante porque essas relações elas são feitas para serem escondidas, né? Para serem mascaradas, né? Então, dentro dessa realidade, se você não tem esse estado de ter a denúncia, né? Você provocar a denúncia, você não vai ter mudança, né? E aí, a questão da punição, né? Eu vou denunciar e vou acabar sendo punido, isso daí inclusive, são medidas que, vindo a acontecer, isso são medidas que você pode reverter judicialmente. Inclusive, caso venha a ser configurado, né, uma penalidade por conta da denúncia, né, isso pode ensejar, inclusive, na punição da própria entidade, instituição, empresa. Então, não deve ser desencorajada a denúncia, pelo contrário. Deve ser, até porque os órgãos de fiscalização e controle, seja por meio das ouvidorias, controladoras internas, seja pelos órgãos do Ministério Público do Trabalho, o CRM, eles trabalham com a ideia de que a denúncia possa ser anônima também, né? Então, você tem a sua privacidade, tem o seu sigilo garantido. Então, você tem que... não se tem mais agora a ideia de que pode se deixar de fazer essas denúncias. Você tem que sempre trabalhar com isso, porque no fim, você está trabalhando com o meio ambiente, você está trabalhando para o seu meio ambiente de trabalho, seja um ambiente saudável para você e para os outros, né? Então, Claro. Para encerrar nossa série, Dr. Leonardo, eu gostaria de ouvir suas últimas mensagens. O que você diria para alguém que de repente deve estar passando por essa situação e tem medo de denunciar? A gente trabalha com assédio, a gente trabalha com sofrimento, né? Então, a vítima, ela está em constante sofrimento, né? Então, a mensagem final para dar é que a pessoa, a vítima, nunca vai estar só. Ela vai estar sempre... tem sempre meios para garantir a proteção dela, né? Ela nunca pode estar só e a vítima nunca tem culpa. Porque existe muita culpabilização. Eu fui... e de certo modo fui responsável por aquele ato, é minha culpa. Existe muita culpabilização. A culpa nunca é da vítima. Né? Então, a mensagem é essa, você saber se identificar enquanto vítima e saber que o que aconteceu com você não foi sua culpa. Acho que essa é a grande mensagem, né? E quando você se vê em uma situação de assédio, você vê um colega de trabalho em uma situação de assédio, sempre denunciar. Porque no final das contas, no final, você está trabalhando não só pelo bem da vítima, né? Mas como o seu próprio bem. Porque aqui, tudo isso a gente está trabalhando com um ambiente de trabalho sadio. Né? E um ambiente de trabalho sadio vai refletir em trabalhadores que não vão desenvolver e desencadear outras moléstias e familiares. Então, acho que a mensagem principal é essa, né? Você enfrentar o assédio é querer um meio ambiente de trabalho saudável. Bom, nós do Sindimepa, em nome da diretoria, nos sentimos responsáveis por todos os médicos que passam por qualquer tipo de situação de assédio, e eu queria que todos que nos acompanham soubessem que podem contar com o Dr. Leonardo, com todo o apoio do nosso jurídico, não só para essa, mas para qualquer outra situação de defesa profissional. O sindicato está atento, o sindicato tenta acompanhar no dia a dia todas as mídias, todas as informações que atrelam algum tipo de problema à nossa classe. Então, eu agradeço a presença de todos, espero que tenham gostado, agradeço muito a presença do Dr. Leonardo, minha parceira Mayra, e abro para as despedidas. Conto com a presença de todos no nosso próximo podcast e, por favor, Mayra, finalize. Chegamos ao final de mais um Expresso Sindimepa. Agradecemos ao Dr. Leonardo, ao setor jurídico do Sindimepa e a todos os médicos que aceitam mudar e vão mudar a realidade.
né? Quero ressaltar aqui que esse assunto ele foi voltado para as questões médicas, mas é importante ressaltar que se você é de outra área, de repente você está escutando esse podcast, essas orientações também valem para você, tá certo? Não se cale, procure o sindicato e confie no processo. Assédio não é fraqueza de quem sofre, é crime. Abraço a todos e até o próximo. Obrigado novamente, tá? Espero que tenha sido proveitoso para todos. Eu que agradeço, Mayra, agradeço ao Dr. Eduardo, agradeço ao Sindimepa. Precisando, nós estamos sempre à disposição de todos. Obrigado, Leonardo. Até logo. Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios.